Bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Em primeiro lugar, cumprimentar também a senhora Provedora de Justiça, enquanto coordenadora do Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura. Hoje a nossa reunião será uma audição à senhora Provedora sobre a divulgação de testemunhos de possíveis condutas atentatórias de direitos humanos no Centro de Instalação Temporária do Aeroporto de Lisboa, em cumprimento de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e que foi aprovado na Comissão por unanimidade. Além de cumprimentar a senhora Provedora, dar nota também de que a audição se vai processar da seguinte forma. Começará por falar, darei a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para fazer a apresentação do seu requerimento. Depois a senhora Provedora terá a palavra para dar umas primeiras explicações relativamente a esta matéria, por um período de 15 minutos, e depois uma ronda pelas senhoras e senhores deputados, as forças políticas, os grupos parlamentares, que queiram colocar pedido de esclarecimento à senhora Provedora, e no final dessa ronda devolverei a palavra à senhora Provedora para, por um período de 30 minutos, poder prestar os esclarecimentos que tenham sido solicitados. Começo então por dar a palavra à senhora deputada, ao senhor deputado José Magalhães, do Partido Socialista, para a apresentação do requerimento desta audição. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Provedora de Justiça, Srs. Deputados e Srs. Deputados. A razão pela qual nós requeremos este debate é inteiramente óbvio e quase dispensaria a apresentação. Tivemos ocasião de discutir com a Sra. Provedora os relatórios que apresentou ao longo do tempo, designadamente o último respeitante a 2019, em que registou algumas evoluções positivas e reafirmou que se mantêm inalterados aspectos que exigem correção. Eu julgo que estes pontos exigem da nossa parte, da Assembleia da República, toda a atenção que é desejável e, pela nossa parte, estamos disponíveis para encetar um processo que não terminará aqui, como é óbvio, terá aqui um momento importante, eu diria um novo começo, mas precisamos de alargar esse debate e, sobretudo, aprofundá-lo. Eu gostaria de sublinhar, em primeiro lugar, que estamos todos cientes de que as regras do jogo vão mudar. Neste momento foram alteradas as regras de recepção e acolhimento de requerentes de asilo, qualquer que seja a razão pela qual batem à porta de Portugal, e a Ministra da Presidência teve ocasião ontem de apresentar um balanço desse trabalho e das condições diferentes e, entende ela e nós, melhores, em que se processa a tramitação desses requerimentos, desses pedidos de asilo. Por outro lado, estamos à beira de uma grande mudança das regras do jogo à escala europeia, uma vez que a presidência alemã cumpriu o seu trabalho e apresentou em setembro um projeto de regulamento que iniciará a sua tramitação. A presidência portuguesa dará seguramente um bom contributo para que essa tramitação continue a ter lugar. É uma matéria difícil, na qual não reina o acordo entre os Estados-membros e, portanto, não será fácil que consigamos, dentro do lapso da duração da presidência portuguesa do Conselho da União, um resultado final, mas sabemos uma coisa: em colóquio de alto nível que teve lugar no dia 19 de novembro e em que deputados portugueses participaram, tornou-se completamente claro que há um acordo sobre a necessidade de mudança das regras do jogo e de mais solidariedade, mais repartição de responsabilidades e mais trabalho conjunto, com regras, obviamente, fiéis à Carta dos Direitos Fundamentais, à Convenção Europeia
dos direitos humanos e outras regras de caráter vinculativo, e Portugal faz parte do conjunto de Estados que se vincularam. E, portanto, há que cumprir. Perguntas concretas sobre experiência de inspeção. Nós não partilhamos aquela vaga que agora está em curso, temos que ter serenidade perante ela, e que diz que nenhuma instituição do Estado português funciona, não falta sequer quem na tribuna jornalística não exclua a Provedora de Justiça dessa suposta indiferença. Não é o nosso caso, manifestamente, e julgamos que é um juízo injusto, mas temos que aprofundar a discussão de quais são as zonas de risco especial. E ninguém está de fora. A Assembleia da República define regras legais e, por exemplo, é a Assembleia da República que define e que definiu o famoso prazo de 60 dias, tão mencionado, que leva a detenções, a privações de liberdade, detenções por período manifestamente arriscado. Reparem que eu não digo ilegal, porque não é legal, mas arriscado pelo que propicia. A Assembleia tem que ponderar, e todos temos direito à iniciativa legislativa, se esse é o melhor caminho. A senhora Provedora já deu um sinal de que acha, pelo menos num ponto, que não só não é o meu caminho, como é o mau caminho, e, portanto, gostaríamos de ouvir sobre esse aspecto. Outro aspecto é o da indefinição do quadro aplicável. É óbvio que a lei não pode conter uma espécie de código de procedimentos minucioso ao ponto de ser uma espécie de guião de um filme que todos os dias passa no controle de fronteiras. Mas tem que ser suficientemente precisa. E, sobretudo, quando dá origem a instrumentos secundários, esses têm que ser fiscalizados e controlados. Por exemplo, o despacho 10.728 de 2015, sobre que é o regulamento de procedimentos de inspeção e fiscalização dos centros de instalação temporária ou espaços equiparados, e o regulamento de procedimentos de monitorização de regressos forçados, é assim que se domina o diploma, e bem, prevê, numa das suas normas, a revisão após aplicação. Eu gostava de lhe perguntar se teve ocasião de aferir a adequação do regime aí previsto e o quadro em que se realizam inspeções, uma vez que, embora seja a IGAI que tenha estas competências reguladas por este despacho, mutatis mutandis, isto também se pode aplicar à atividade da Provedora de Justiça enquanto mecanismo nacional de prevenção contra a tortura. A mesma coisa em relação aos regulamentos, e com isto concluo, Sr. Presidente, em relação aos regulamentos. Em julho, o MAI aprovou o Regulamento Geral e o Regulamento Especial atendente a Humberto Delgado. A senhora Provedora manifestou dúvidas ou discordância em relação a alguns aspectos. Devo dizer que há um aspecto em relação ao qual este grupo parlamentar não tem concordância. É, desde logo, aquele em que se atribui ao diretor do SEF competência para aprovar regulamentos de espaços equiparados acessíveis. Não se pode prescindir desse poder ou dessa competência a favor da hierarquia de um serviço subordinado. Portanto, temos um grande debate a fazer e agradecemos a sua contribuição. Obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra à Sra. Provedora, reiterando os bons dias, e tem a palavra a Sra. Provedora para esta primeira apresentação do requerimento por parte do Partido Socialista, estas primeiras questões. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Espero que me estejam a ouvir. Estamos a ouvir e a ver em perfeitas condições.
Muito obrigada e muito bom dia a todos. Ora bem, não há dúvida de que as regras do jogo vão mudar e estão a mudar, e que precisamos de fazer um debate amplo sobre duas vertentes, sobre o enquadramento legislativo que definem estas regras do jogo e depois a sua execução. Eu devo, no entanto, dizer que dentro das competências que tenho e da ação que pude desenvolver enquanto responsável pelo Mecanismo Nacional de Prevenção, a minha competência e a minha capacidade de análise incidiu sobretudo sobre a segunda dimensão do problema, não tanto sobre o quadro legislativo que definia as situações de acolhimento de pessoas ou detenção de pessoas em vias de serem repatriadas, mas as condições materiais de execução dessas regras gerais. O Mecanismo Nacional de Prevenção existe na Provedoria de Justiça desde 2013, já várias vezes o disse. Existe porque o Estado português ratificou o protocolo facultativo da Convenção dos Direitos Humanos da ONU de Prevenção da Tortura e foi instalado na Provedoria de Justiça por uma mera resolução do Conselho de Ministros, sem qualquer alteração ulterior. Devo dizer que neste quadro, e se falamos de quadros legislativos, este é um primeiro aspecto que tem de ser sublinhado e que eu tenho sublinhado constantemente. Nós somos aí um caso único no quadro de direito comparado e no quadro das instituições homólogas às minhas com quem eu tenho dialogado. Em muitas delas foi o Ombudsman que existe em todos os países que nos são próximos, desde logo os países europeus. Em muitos desses países foi, de facto, o Ombudsman a receber estas incumbências fundamentais de mecanismo nacional de prevenção contra a existência de tortura ou tratos cruéis, desumanos e degradantes, um mecanismo preventivo que visa fazer visitas periódicas a locais onde haja pessoas detidas ou privadas de liberdade, mas caso singular português, que eu tenho salientado todos os anos perante a Assembleia da República e que o meu antecessor também salientou, foi que esta atribuição foi conferida ao Provedor de Justiça em Portugal por uma resolução do Conselho de Ministros, sem nenhum enquadramento legal e, por isso, sem nenhuma alteração quanto à estrutura organizatória interna da própria instituição, que lhe permitiria desenvolver de forma adequada, digamos assim, adequada, com meios adequados, esta competência. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu desenvolvia ao longo destes anos, de tal ordem que apresentei sempre à Assembleia da República os relatórios anuais autónomos em relação ao Mecanismo Nacional de Prevenção, enfrentando esta dificuldade, que agora não vou repetir, tendo só a partir de setembro de 2018, e já o disse várias vezes, uma pessoa, e apenas uma pessoa, exclusivamente dedicada a dirigir, a coordenar, a organizar a atuação do mecanismo. Já o disse várias vezes e não vou repetir, portanto, foram estas as circunstâncias em que pude incidir particularmente, não tanto sobre o quadro legislativo que definia as regras do jogo quanto à recepção por parte do Estado português de pessoas que nos procuravam, sobretudo por via aeroportuária e que chegavam, sobretudo, ao aeroporto de Lisboa, mas sobre as condições materiais de recepção e de acolhimento dessas pessoas no espaço equiparado a centro de instalação temporária. Explicado este ponto, a segunda coisa que quero dizer é que se nós temos que revisitar as regras do jogo,
Em primeiro lugar, temos que revisitar a primeira regra do jogo, que diz respeito à criação por lei destes centros de instalação temporária e dos espaços equiparados. Como os senhores deputados muito bem sabem, estas regras do jogo, neste aspecto, remontam a 94, quando pela primeira vez a lei instituiu os chamados centros de instalação temporária. Nessa altura, os centros de instalação temporária eram pensados como sendo a regra, distribuídos por todo o território nacional, oferecendo condições condignas a quem irregularmente se encontrava no Estado português e estava à espera de ser repatriado, instalações condignas a quem entrasse ilegalmente e esperava a resolução da sua situação legal, instalações condignas a quem fosse requerente de asilo. Em 94, assim surgiu a figura. A figura nunca chegou a ser regulamentada e os espaços equiparados a centros de instalação temporária existentes nos aeroportos de Lisboa vieram a tornar-se não aquilo que inicialmente a lei tinha pensado, como sendo a situação absolutamente excepcional, temporária, limitada para acolher essas pessoas face à ausência de alternativa, mas tornaram-se, afinal de contas, não o elemento subsidiário, residual, mas o elemento principal. E porquê? Porque, ao contrário do que tinha sido pensado inicialmente, em que o território nacional disporia de vários centros de instalação temporária disseminados pelo território, desde 94 até hoje, como os senhores deputados muito bem sabem, existiu e existe ainda apenas um centro de instalação temporária localizado no Porto, a unidade habitacional de Santo António, e por isso os espaços ridiculamente dimensionados existentes nos aeroportos tornaram-se a única solução possível para acolher estas pessoas e para as manter dentro do prazo legal. Nestas circunstâncias, é evidente que o prazo legal de 60 dias se tornou absolutamente insustentável. Não porque ele fosse em abstrato e dentro do quadro geral da lei, por si mesmo insustentável. Tornou-se insustentável não pela filosofia da lei, mas pelas condições da sua aplicação. E as condições da sua aplicação foram estas mesmas. É que, não tendo outro lugar para acolher as pessoas, elas ficavam por 60 dias em espaços absolutamente exíguos dentro da zona internacional do aeroporto. Isso é que é insustentável. E o facto de se não ter resolvido esse problema durante todo este tempo é que torna também insustentável a situação. Porque esses espaços, sobretudo o espaço do aeroporto de Lisboa, que ainda por cima, de acordo com o quadro legal definido por portaria, por resolução do Conselho de Ministros em 97, dependeria, na sua configuração, até no acesso das pessoas a esse espaço, da entidade gestionária do aeroporto de Lisboa, que daria as dimensões, definiria as dimensões possíveis desse espaço, encarregar-se-ia da sua segurança, encarregar-se-ia inclusivamente do acesso e da filtragem do acesso a esse espaço por parte de pessoas externas. Portanto, num quadro legal com este teor, e a mim parece-me que o ponto principal reside aí, é óbvio que colocar nesse espaço, num fluxo migratório crescente, que nunca tinha sido esperado no final do século XX, que não tinha sido antevisto em 94, quando tudo foi delineado legalmente. Colocar pessoas que ficavam no limite até 60 dias se tornaria insuportável, sobretudo porque a partir de certa altura, com o aumento dos fluxos migratórios, quer com o aumento das pessoas que chegavam sem ser documentadas ao território português, quer com o aumento de pessoas que chegavam e que deduziam no posto de fronteira pedido de proteção internacional, que o quadro legal prevê, o aumento dessas pessoas e desses fluxos tornou invivível a situação naqueles espaços. Invivível para quem lá estava e invivível para quem tinha a responsabilidade, imagino eu, também, ou pelo menos muito difícil, a responsabilidade cotidiana de o gerir. Eu recordo que tenho sempre dito
e tenho sempre repetido em todos os relatórios anuais, que a sobrelotação desses espaços era em si mesmo um fator de risco. Chegavam a estar, por exemplo, o primeiro relatório que fiz da primeira visita sobre o meu mandato em novembro de 2017, eu disse isso na Assembleia da República, encontramos naquele espaço mais de 100 pessoas com um surto de varicela que fazia com que parte delas estivessem em quarentena na ala reservada aos inadmissíveis e outra parte, mais de 80 pessoas acumuladas na ala reservada aos requerentes de asilo. Este foi o primeiro contacto que eu tive com este espaço equiparado a centro de instalação temporária. Ao mesmo tempo, observavam-se desequilíbrios injustificados, porque se assim acontecia no espaço equiparado ao aeroporto de Lisboa, de centro de instalação temporária do aeroporto de Lisboa, que era, portanto, assoberbado de um afluxo de gente que chegava por via aérea, já não acontecia no espaço equiparado do aeroporto do Porto ou no espaço equiparado do aeroporto de Faro. A razão pela qual não se conseguia resolver este problema e não se conseguia garantir um sistema de transferências possível destas pessoas que estavam aqui acumuladas no aeroporto de Lisboa para os outros sítios, para não falar a sua transferência para o único centro de instalação temporária, que é a Unidade Habitacional de Santo António do Porto, que oferece condições muito mais dignas, é também algo impossível de se compreender. Portanto, para mim, e respondendo para já à primeira pergunta que o Sr. Deputado fez, os 60 dias são um mau caminho no quadro legal? Os 60 dias foram um péssimo caminho, não no quadro legal, mas na profunda insuficiência de execução desse quadro legal. E onde é que está a profunda insuficiência da execução desse quadro legal? A profunda insuficiência desse quadro legal está nos fundamentos de criação dos CITs, como figura jurídica, no facto de, quando foram criados, nunca se ter imaginado que os espaços equiparados de elemento residual e subsidiário se tornariam o elemento principal, no facto do espaço equiparado do aeroporto de Lisboa ter sido alvo de um afluxo crescente a partir da segunda metade deste século e de nada se ter feito, sendo que as regras do jogo, como disse, mudam agora, mas antes disso poderiam ter mudado, se mudaram agora poderiam ter mudado, para impedir o mais grave, o mais arriscado, que era a sobrelotação daquelas pessoas num espaço absolutamente confinado. E vou dizer mais quanto ao quadro legal. O quadro legal diz o seguinte, diz a Lei de Imigração no artigo 40. Eu permito-me ler aos senhores deputados o que a lei diz. A nossa lei diz que durante a permanência na Zona Internacional do Porto ou do aeroporto, em centro de instalação temporária ou espaço equiparado, o cidadão estrangeiro a quem tenha sido recusado. Aparentemente tivemos um corte de ligação. Vamos tentar restabelecer a ligação com a senhora provedora.
Não está. Agora está. Senhora Provedora, já estamos a ver e presumo que a ouvir, porque pelo menos ouvi barulhos, ainda não falou. Nós deixámos de a ouvir quando a senhora Provedora disse que se ia referir em particular ao quadro legal relativo aos centros de instalação temporária. Eu pedi-lhe que retomasse a partir daí, que pudesse concluir, porque já estamos quase nos 15 minutos, para depois passarmos à ronda, nesta primeira fase, concluir apenas nesta primeira fase, depois passarmos à ronda de pedidos de esclarecimento das várias forças políticas, se a tecnologia nos ajudar. Senhora Provedora, faça favor. Muito obrigada, Sr. Deputado. Esperemos que sim, que a tecnologia esteja do nosso lado. Não, quando foi interrompida, eu estava ainda sobre o quadro legal e sobre a sua suficiência ou insuficiência, acentuando o meu discurso de que, mais do que a insuficiência do quadro legal, nós nos tínhamos confrontado, e essa é a responsabilidade do Estado português, com a insuficiência da sua aplicação prática. E eu dava apenas um exemplo. Quanto ao quadro legal, o artigo 40 da Lei da Imigração, que depois é replicado por uma disposição análoga da Lei de Asilo, diz o seguinte, que durante a permanência na zona internacional do porto ou aeroporto, ou em centro de instalação temporária ou espaço equiparado, o cidadão estrangeiro a quem tenha sido recusada a entrada em território português pode comunicar com a representação diplomática ou consular do seu país de origem ou qualquer pessoa da sua escolha, beneficiando da assistência de intérprete e de cuidados de saúde, incluindo a presença do médico, quando necessário, e todo o material necessário à satisfação das suas necessidades básicas. Ora bem, o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que durante todos estes anos, desde 2017 até agora, eu falo pelos anos que pude verificar em visitas ao local, em que todos estes direitos, começando pela interpretação, pelos cuidados materiais básicos às suas necessidades, pela possibilidade de ter cuidados de saúde, pelo contacto com o exterior, nada disto pode ser garantido. E, portanto, foi aí verdadeiramente que falhamos. Foi aí verdadeiramente que falhamos. Como disse o Sr. Deputado, o quadro legal aplicável não pode ser um regulamento exaustivo. Pois não, e não é. Agora, o que ele precisa é de ter condições razoáveis e materiais para a sua aplicação concreta, e foram essas que não existiram. Quanto a outro ponto, e ainda dentro da mesma linha de argumentação que o Sr. Deputado José Magalhães referiu, que é um ponto importantíssimo, o regime de repatriamento e a fiscalização do regime de repatriamento, eu devo dizer-lhe que no contacto estreito que tenho mantido com as instituições homólogas à minha no quadro europeu, participámos de inúmeras conferências em que eram, ao longo destes anos, 2018 e 2019, transmitidas as boas práticas quanto à fiscalização dos procedimentos de repatriamento. E as boas práticas, apontavam os meus colegas europeus, significava que esses procedimentos deveriam ser acompanhados, não apenas por instituições de inspeção internas às autoridades governamentais, mas também pelo Ombudsman como instituição externa. E nós éramos do acompanhamento esse que, de acordo com as boas práticas, deveria ir ao ponto de acompanhar o repatriado na viagem de regresso, de modo a assegurar a sua integridade em todos os domínios. Pois bem, nós não temos, a Provedoria de Justiça em Portugal não tem as menores possibilidades financeiras nem pessoais, com o estrangimento com que vive, de levar a cabo este acompanhamento. É impossível. Nós não temos possibilidades de estar presente
sempre que é repatriado alguém do Centro de Instalação Temporária do Aeroporto de Lisboa para o seu país de origem, de acompanhar as autoridades policiais nesse domínio, de acompanhar o repatriado, de garantir a sua chegada ao país de origem em condições dignas. Não temos, pura e simplesmente, esses meios. Isso está para além de toda a discussão. Finalmente, quanto ao regulamento geral e especial sobre a competência dos espaços equiparados a CITES e sobre o Centro de Instalação Temporária, a mim parece-me que esse regulamento tem de ser feito e tem de ser levado a cabo por quem saiba e viva cotidianamente o regime aí estabelecido, e eu nunca disse que assim não seria. A última vez, no entanto, antes do confinamento, em que o Mecanismo Nacional de Prevenção levou a cabo uma visita, logo em fevereiro, antes do fechamento total que durou da nossa parte até à primavera, foi, no entanto, à Unidade Habitacional de Santo António do Porto, ao único CITE instalado. E a única observação que fizemos em relação a esse regulamento é que ele deveria ser mais especificado quanto a medidas sancionatórias, à semelhança da especificação que existe em outros contextos em que há pessoas privadas de liberdade. Foi apenas isso. Portanto, eu creio que quanto à primeira resposta à intervenção do Sr. Deputado José de Magalhães, que eu muito agradeço, por agora não tenho mais nada a dizer. Muito obrigado, Sra. Provedora. Vamos então fazer colocar as questões por parte dos grupos parlamentares, por ordem decrescente, como é norma, começando pelo Partido Socialista. Dou de novo a palavra então ao Sr. Deputado José Magalhães. É assim? Pedindo-lhe agora nesta ronda aos grupos parlamentares 6 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Provedora de Justiça. Eu julgo que nos oferece observações e informações da máxima importância, como era de esperar. Eu julgo que podemos aprofundar o debate em alguns aspectos, em alguns pontos. O primeiro, para ir cruamente ao nó do problema, é que Portugal, eu devo dizer que lembro muitíssimo bem do debate de 94, porque nesse momento terei usado palavras fortes, recordou-me há bocado o Sr. Deputado António Filipe, para qualificar a própria ideia de instituição de centros de instalação temporária. E mais tarde, no Governo, entre 2005 e 2009, a equipa do MAI, sob a direção do Ministro António Costa, de que eu fui Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, procurou levar a cabo um conjunto de mudanças e não de cosmética e de marketing, mas de realidade de procedimentos, e julgo que alguma coisa teremos mudado. Mas não mudámos um aspecto fundamental. Ficou esboçado uma espécie de roteiro na qual se incluía o alargamento das capacidades de alojamento na área de Lisboa, de onde ter-se apontado para um contrato, o protocolo com a Ordem Hospitalar de São João, para terem ao Almoçageme uma unidade, outra unidade, similar à do Porto, mas melhor, e, de facto, não deixa de ser um motivo de grande frustração sistémica, de funcionamento do sistema, no qual incluímos vários órgãos de soberania, incluindo a Assembleia da República, que, tantos anos depois, seja possível ser exibida na RTP, como foi, no programa Sexta-feira às 9, uma reportagem como aquela que identificou o estado em que se encontra ainda, na verdade em impasse, a construção
do centro, ou a reabilitação do edifício, onde poderia vir a ser um centro decente e obediente às boas regras e às boas práticas. Mas aconteceu, inclusive, por providência cautelar interposta por residentes, etc., que está a seguir os seus trâmites, e não adianta absolutamente nada, ou adianta pouco, dizer que o CEF teve a diligência devida na tomada das medidas necessárias para usar meios judiciais ou contrameios, etc., porque o resultado está à vista. Vão ao RTP Play e todos veremos ou reveremos em que é que isso redundou, desde logo, por falta de guarda das obras, que era uma coisa que não podíamos pedir aos inspectores do CEF, certamente, mas que não teve lugar. E, de facto, a ideia do não sei, não vi, só vi na TV e no dia seguinte fui calmamente para onde estava e fiz o que tinha a fazer, não pode prevalecer, nesta bancada não prevalece, e aliás acho que nas bancadas todas não prevalecerá. Portanto, a questão dos espaços é uma questão absolutamente estratégica e essencial, e também não adianta absolutamente nada a dizer que há uma resolução do primeiro governo do primeiro-ministro António Guterres que diz que a entidade responsável pelo aeroporto é responsável pelos espaços, porque lembro muitíssimo bem que só depois de um problema com a direção do CEF no Norte, que culminou na demissão da diretora regional, é que foi possível cessar a prática de colocar pessoas detidas em contentores e criar a unidade habitacional Santo António, precisamente nos antípodas desse modelo e dessa prática, e criar no Humberto, no aeroporto de Sá Carneiro, um espaço adequado, mas exíguo, em que era possível fazer separações, um espaço ecuménico, etc. Portanto, são batalhas, não é uma batalha da direção do CEF, é uma batalha que, obviamente, tem que ser travado em todas as esferas e todos os escalões de poder. E, portanto, os jogos de não é comigo, é contigo, não, é com nada, em que vamos chamando sucessivamente responsáveis e no dia seguinte está tudo na mesma, não pode ser. Tal como a ideia de criar um espaço na Guarda, ainda estamos à espera de explicação, porque a Guarda não é aqui e, que eu saiba, não tem aeroporto. Nem vai ter aeroporto. E, portanto, como espaço de recurso para instalação temporária, alguém tem que explicar aqui qual foi a ideia, qual é a ideia e se essa ideia vai para a frente, porque já é suficientemente aberrante ter que mandar pessoas para o Porto de Requitó quando chegaram a Lisboa, etc. Portanto, temos muito a discutir sobre esse aspecto, e esse aspecto é um aspecto concreto, que envolve betão, logística, recursos humanos, planeamento, etc., e que a diminuição do afluxo de pessoas, pela circunstância trágica que sabemos, nos permite gerir em condições de não sobreaquecimento, mas de acordo completamente com a observação que faz de que é a questão das instalações e é a questão das condições materiais que é essencial. E tomamos boa nota das observações que fez em relação à própria matriz estrutural da Provedoria de Justiça com a nova responsabilidade que lhe foi cometida no ano já distante que referiu. Peço-lhe que conclua, Sr. Deputado. Eu concluo dizendo que estivemos a ler com bastante atenção o regulamento aprovado em julho. Ele ainda não foi objeto de discussão aqui na Comissão ou de observações, e nós vamos tomar medidas para que seja discutido, porque, entre outras coisas, ele regula a transferência entre centros de instalação temporária ou espaços equiparados. Sim. E esse aspecto é muitíssimo importante e foi-nos referido que há coisas que não podem referir-se. Uma que nos foi referida no seu relatório é que, em relação a uma das recomendações que fez, a 2 de 2019, foi replicado pelo CEF, não cumprimos.
talvez tenhamos que tomar medidas, porque O Sr. Deputado tem mesmo que concluir. isso não é admissível e, pela nossa parte, tudo faremos para que não seja admitido. Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela, do Partido Social Democrata. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, bom dia. Bom dia, Sra. Provedora de Justiça. Aqui na qualidade de representante do Mecanismo Nacional de Prevenção de Tortura e acentuo a expressão de prevenção. Prevenção é, como a própria palavra diz, profilático, tende a prevenir, tem como escopo prevenir que determinada situação em concreto aconteça. Nós estamos em pleno século XXI, falou-se já aqui no quadro legislativo, desde 1994, pois já desde o século XX, já dobrámos um século, em que, em matéria de direitos fundamentais, Portugal, infelizmente, se tem mostrado ao nível, por aquilo que temos visto em termos de política de migrantes e refugiados, se tem mostrado ao nível de um país, enfim, do terceiro mundo, sem desprimor para determinados países do terceiro mundo. O que aconteceu no CEF foi gravíssimo. Este último acontecimento, e não sabemos tudo o resto que está para trás, e que a senhora Provedora de Justiça, muitíssimo bem, se relatou nos diversos relatórios que efetuou, que apresentou à Assembleia da República, designadamente em 2017, 2018 e neste último de 2019, dizendo várias vezes que durante o ano de 2019 o Mecanismo Nacional de Prevenção acompanhou de perto as condições do SCIT, já que os mesmos são, e isto tem um peso, as palavras têm que ser bem percebidas, já que os mesmos são locais, onde persistem, significa que já existem e que continuam a existir vários fatores de risco para a ocorrência de tortura. Estamos no século XXI de tortura e maus tratos, como foi sinalizado no relatório de atividades de 2018. Realizaram várias visitas, entre uma das quais também ao famigerado e nunca mais acabado Centro de Almoçajame. De resto, todos tivemos a oportunidade de ver no programa televisivo que deu recentemente, em que não se consegue perceber como é que o Estado continua a pagar 3.850 € por mês retirado do erário público daquele centro, que aquilo é uma... E agora, plagiando a senhora Provedora, também é uma no man's land, porque efetivamente não se consegue perceber como é que está ali aquilo há aqueles anos todos, com graves prejuízos de perda do financiamento que tínhamos obtido e com grave prejuízo também para que os direitos humanos sejam respeitados, pois que também o mecanismo alertou várias vezes, o mecanismo de prevenção, pela senhora Provedora, alertou várias vezes para os claros riscos de incumprimento das obrigações internacionais do Estado português de evitar situações que consubstanciem maus tratos. Portanto, tudo isto aconteceu. Nós sabemos que o direito de acesso a advogados lá estava limitadíssimo e, como diz, e muito bem também, como disse a senhora Provedora de Justiça, que efetivamente, numa entrevista ao público, classificou o SCIT de autênticos no man's land contemporâneo, classificando-os como um universo impenetrável, sem quaisquer direitos de quem lá está, tendo referido que os estabelecimentos prisionais são muito mais transparentes e seguros, pasme-se, desde logo porque os detidos e reclusos podem receber as visitas da família e contactar livremente com o seu advogado, o que não acontece no SCIT e no RECIT. Tudo isto é extraordinariamente preocupante. Sabemos também que a IGAI, desde 2015, que tem competências para efetuar as ISAP, portanto, as inspeções sem qualquer aviso prévio, que é um mecanismo altamente eficaz e poderoso, porque é a possibilidade que, quer de dia, quer de noite, uma brigada de fiscalização entre por ali dentro e bastante se identificar para que possa fiscalizar e possa ver o que lá acontece. E, senhoras e senhores deputados, senhora Provedora, se os inspectores e os seguranças que estavam no ESCIT de Lisboa souberem ou estiverem a contar, e se as pessoas não estiverem mancomunadas, que a qualquer altura lá pode entrar alguém e pode fiscalizar
com repercussões. É evidente que as pessoas não se atrevem a ter esse tipo de comportamento. Por outro lado, disse-nos agora também a senhora Provedora, que numa das visitas encontrou mais de 100 pessoas com um surto de varicela, e todos nós sabemos as consequências que a varicela tem, designadamente para mulheres grávidas e para pessoas que ainda não tinham tido a doença, e outro com mais de 40 pessoas. Portanto, isto são situações absolutamente degradantes, que não são compatíveis, não são compagináveis, não são dignas nem de animais, quanto mais de seres humanos, em plena época que vivemos. Entretanto, a culpa não pode ser só do quadro da legislação e não podemos estar só à espera que o quadro seja alterado, porque senão isto não vai ser resolvido. Como não podemos continuar à espera que a Almoçagem esteja pronto, porque não vai ficar pronto, o Estado tem que lançar mão de outro tipo de estabelecimentos e edifícios e equipamentos que dispõe no seu vasto espólio, para que os possa utilizar e para que possa dar situações condignas, para que possa dar instalações condignas às pessoas que alojam, designadamente crianças. E recordo-me também que a senhora Provedora, na qualidade também enquanto representante do mecanismo, também chamou a atenção para as crianças que ficaram detidas contra portanto, o CEF detém crianças no aeroporto contra as recomendações da ONU, e a senhora Provedora deu conta da violação das regras nos centros destes centros e relativamente às crianças. A recomendação 2 de 2019 que fez relativamente à transferência, quando as pessoas estão em isolamento mais de 7 dias, e dos menores com idade até aos 16 anos acompanhados, que deveriam ser transferidos e que não foi recomendado. Tudo isto, senhora Provedora, descambou naquilo que nós vimos, uma morte horrível, um homicídio horrível, chamemos o nome às coisas, em que pelo menos três pessoas agiram em conjugação de esforços. Eu não sei ainda, não conheço a acusação, não sei se estão acusados de associação criminosa, mas agiram em conjugação de esforços, mancomunados, para atuarem daquela forma bárbara que todos nós tivemos a oportunidade de ver. Relativamente ao que aconteceu no ESIT, não mais pode acontecer, e a questão que eu coloco à senhora Provedora, e também desde logo me preocupa a questão dos prazos legais, que é uma coisa que eu não consigo entender, não sei certamente por limitação minha, mas há 60 dias para que o Tribunal se pronuncie. Sabemos que o Tribunal não se está a pronunciar por esses 60 dias, e que ao fim desses 60 dias as pessoas obrigatoriamente vêm, portanto, saem com um visto provisório de residência. Eu pergunto, senhora Provedora, há que alterar o quadro legal para que os tribunais, os juízes, tenham prazos vinculativos em vez de prazos meramente indicativos, com o prejuízo que está a ser causado aos cidadãos que têm que esperar por estes 60 dias, que acabam por ser um pró-forma que não levam a lado nenhum, porque os tribunais não estão a cumprir os prazos? Ou entendo que estes 60 dias são um prazo manifestamente longo e que poderia ser encurtado? Esta é uma questão que me preocupa muito, porque não consigo entender como é que isto, como é o funcionamento disto. Vou concluir, Sr. Presidente, e também que, daquilo que viu, de todo o conhecimento que tem sobre esta matéria, sabendo que não podemos estar só à espera da alteração do quadro legal, sabendo que não podemos estar à espera da Almoçagem, senhora Provedora de Justiça, enquanto baluarte da defesa dos direitos humanos, em Portugal e noutros também, assim como os seus homólogos nos outros países, o que propõe, quais são os regulamentos que têm que ser feitos, o que é que podemos fazer, o que é que todos nós podemos fazer para que o terrível homicídio que aconteceu não mais volte a acontecer, não mais uma criança passe um segundo sequer que seja numa situação daquelas a um ser humano. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Dou agora a palavra à senhora deputada Beatriz Gomes Dias, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Bom dia, Sra. Provedora. Eu quero começar por realçar uma das expressões que veio no relatório de 2018, que eu acho que é o aspecto central da nossa audição. Nós estamos aqui hoje porque queremos entender que alterações é que podem ser feitas nos processos de acolhimento de pessoas a quem foi recusada a entrada em Portugal, a pessoas requerentes de asilo e também a pessoas nas quais impende uma ordem de expulsão, porque foi
justamente por não haver o respeito dos direitos fundamentais destas pessoas, que a morte do cidadão Igor Omenieko aconteceu. E é isso que nós precisamos de impedir que volte a acontecer. E a senhora provedora, no relatório de 2018, disse, e passo a citar, que persistem vários riscos para a ocorrência de tortura e maus-tratos. E, da leitura do relatório que eu fiz, verificamos que muitas das recomendações que foram feitas pela provedora não foram acatadas pelo CEF. Então, qual é a conclusão que nós tiramos? Do relatório de 2017, havia um conjunto de 2018, havia um conjunto de insuficiências identificadas com recomendações para a sua correção. No relatório de 2019, continuam a persistir algumas situações foram corrigidas, nomeadamente o que se refere à alimentação, mas continuavam a persistir problemas graves e o Estado português não tinha tomado nenhuma iniciativa para a sua correção até à situação da morte do Igor no espaço equiparado a centro de instalação temporária do aeroporto de Lisboa. Portanto, há aqui uma desconsideração e um descaso relativamente às recomendações que a senhora provedora fez para melhorar as condições materiais das pessoas que eram instaladas nestes centros de instalação. Nomeadamente, a senhora provedora já falou bastante sobre a necessidade de encontrar formas alternativas, ou seja, os espaços eram exíguos, havia a sobrelotação e também havia situações de isolamento e que estas deviam ser corrigidas para evitar o potencial de maus-tratos e que as pessoas não deveriam ficar até 60 dias nestes espaços equiparados porque não tinham condições para acolher as pessoas nesses 60 dias. E também no relatório diz que os outros Estados consultados não mantêm, ou seja, as pessoas não são mantidas nos espaços equiparados mais de 48 horas, sendo que 48 horas seria o tempo ideal, o tempo mínimo, o tempo suficiente, quero dizer, para poder encontrar uma solução alternativa e que esta recomendação foi inúmeras vezes dada ao Estado português e não foi acatada, ou seja, não foram encontradas instalações para poder acolher estas pessoas, o que teria sido bastante importante. Mas também continua, nomeadamente, o acesso ao apoio jurídico. O acesso ao apoio jurídico está previsto na Lei de Estrangeiros desde 2007 e só depois, mais uma vez, depois da morte do cidadão ucraniano, é que o Estado português fez o acordo com a Ordem dos Advogados para poder cumprir algo que está previsto há 13 anos. Portanto, e essa recomendação já tinha sido feita em 2018, voltou a ser feita em 2019 e não houve nenhuma diligência no sentido de a cumprir e o que era profundamente necessário que as pessoas tivessem acompanhamento de advogado logo desde o princípio, desde a primeira entrevista, porque nós sabemos, através da informação que nos é dada das organizações representativas de pessoas refugiadas, que trabalham com pessoas refugiadas e não só, mas também com pessoas migrantes, que é nas primeiras fases do interrogatório, depois da primeira triagem, que a recusa muitas vezes acontece. E também era necessário haver o apoio de tradutores, porque a dificuldade de compreensão das instruções que lhes são fornecidas também agrava a situação da pessoa que está num estado de grande vulnerabilidade. E também isso não foi acautelado, o Estado português não tomou nenhuma medida nesse sentido, apesar de haver estas recomendações. Portanto, o que eu estou aqui a salientar o conjunto de medidas que poderiam ter evitado esta situação, que podiam ter sido colocados, independentemente da necessidade de haver um outro espaço. Quero afirmar que nós consideramos, e também gostava que a senhora provedora se pudesse pronunciar sobre isso, nós consideramos que seria relevante haver outros mecanismos de acolhimento que não fossem assentes na detenção, ou seja, encontrar estratégias mais comunitárias para poder acolher pessoas às quais é impedida a entrada em território nacional ou pessoas que vão ser expulsas. Portanto, aqui também o risco para a saúde mental
da permanência por longos períodos nestes espaços é algo que também não foi tido em conta, e também gostava de perguntar se acha que numa solução transitória, se nós poderíamos criar gabinetes de apoio onde estas valências fossem asseguradas para pessoas que estão retidas na fronteira, de modo a poder, enquanto não se encontra uma solução mais robusta e enquanto estamos nesta fase de pensar ou de debate alargado sobre a reformulação necessária do CEF, encontrar uma estratégia que permita responder a esta questão. Portanto, as suas recomendações não foram acatadas. O Estado português continuou ou reiterou na estratégia de acolhimento que tinha em curso e não fez nenhuma mudança nesse sentido. E eu queria aqui encontrar uma pergunta. Eu pedi que pudesse concluir. Está bem. Então, pronto, a pergunta era esta. Eu gostava também que nos desse a sua avaliação relativamente à requalificação que aconteceu no Centro de Instalação de Lisboa. Na minha opinião, essa requalificação trouxe algumas alterações importantes. Só sublinhar que o Centro de Instalação de Lisboa deixou de receber requerentes de asilo, mas também gostava de obter a sua opinião relativamente aos outros centros, se continuam ou não a receber requerentes de asilo e como é que considera as alterações que foram feitas. Quero só sublinhar que foram alterações superficiais que não interferem ou não mudam o modelo, e esse sim deve ser alterado e necessita de uma reflexão. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Provedora, a Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, que assistiu à sua primeira intervenção, teve, entretanto, de se ausentar, penso que para poder participar numa outra reunião aqui no Parlamento, mas pediu-me para transmitir, para lhe colocar 3 questões que eu iria ler. Em primeiro lugar, sobre se considera necessária a extinção dos espaços equiparados aos centros de instalação temporária, portanto, a extinção do GESIT. Em segundo lugar, que recomendações em termos de mudança da lei sugere? E a terceira questão que coloco é se considera fundamental uma maior intervenção e alargamento do âmbito de ação da Provedoria no acompanhamento destes casos. Tenho, entretanto, ainda a Sra. Deputada Inês de Sousa Real, que se tem dividido entre esta comissão e outra, sinal dos tempos, e, portanto, ainda vou dar a palavra à Sra. Deputada Inês de Sousa Real para poder colocar alguns pedidos de esclarecimento à Sra. Provedora e depois, então, devolverei a palavra à Sra. Provedora. Sra. Deputada Inês de Sousa Real. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar, evidentemente, a Sra. Provedora, agradecendo os esclarecimentos que, entretanto, já prestou. Este é, sem dúvida, um tema que nos mobiliza e que tem que ter algumas respostas e soluções. Nós já tínhamos lido com atenção, antes mesmo do episódio que aconteceu recentemente, aquilo que tinham sido algumas considerações da Sra. Provedora a respeito de algumas instituições nossas, nomeadamente o próprio CEF e o próprio Centro da Instalação Temporária do Aeroporto de Lisboa, alertando até que era uma espécie de um no man's land e para os perigos que constituíam do ponto de vista do respeito em relação àquilo que foi aquele episódio absolutamente lamentável. A denúncia deste caso da tortura e da morte do cidadão Igor Omniuk é, de facto, às mãos aqui do CEF, é um episódio que mancha a imagem de Portugal, mancha aquilo que é o nosso compromisso com os direitos humanos. Um caso de violência extrema destes não deve passar, de facto, sem que sejam adotados mecanismos que garantam não só uma reestruturação das instituições, mas também, evidentemente, aquilo que possa ser o caminho que Portugal tem a fazer nesta senda. Também aqui o Comitê contra a Tortura da ONU já expressou várias preocupações em relação à salvaguarda dos direitos humanos nas instalações geridas pelo próprio CEF, nomeadamente há cerca de um ano atrás, na qual recomendava que fosse garantido aos advogados e profissionais de saúde que tivessem acesso às áreas internacionais tuteladas pela autoridade portuguesa. A própria Comissão dos Direitos
Humanos da Ordem dos Advogados também já tinha apelado e recebido várias denúncias relativamente a esta matéria. Infelizmente, fomos este ano confrontados com um conjunto de abusos que foram cometidos nestas instalações, não só do caso concreto, mas também mais recentemente há outro cidadão cabo-verdiano, Gilson de Pereira, que também já veio acusar os agentes do CEF, portanto, de agressões. Tornam-se, de facto, aqui, e é importante não misturarmos o trigo com o joio, e acreditamos, evidentemente, que esta instituição é igualmente constituída por pessoas válidas e que não se identificam nesta violação grotesca de direitos humanos, mas há, de facto, do ponto de vista sistémico, uma cultura institucional e um certo sentimento de impunidade que não pode continuar a perpassar. E, nesse sentido, Senhora Provedora, tendo em conta que é importante termos presente que Portugal tem tido um compromisso não só a respeito da Convenção contra a Tortura e outras penas ou tratamentos cruéis e desumanos, mas também a nível daquilo que possam ser os mecanismos eficazes para prevenir este tipo de crimes, no seu entender, seria importante percebermos qual é que é o caminho que pode e deve ser feito para evitar abusos, seja no CEF, seja evidentemente em qualquer outra instituição, porque isto é um alerta para aquilo que deve ser o revisitar permanente das instituições, dos seus mecanismos de garantia de defesa dos cidadãos e dos seus direitos humanos. Que indícios também é que, no entender da Sra. Provedora, poderiam existir e antever a prática de abusos ou violações de direitos humanos no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, ou que diligências é que foram envidadas, entretanto, nomeadamente no Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura junto do CEF nos últimos anos, para garantir que isto não volta a repetir-se, nomeadamente casos com mais de 48 horas nos centros de instalação temporária. Gostaríamos também ainda de saber, em relação àquilo que possa ser a indenização e o pagamento à viúva de Igor Omniuk, qual será, se já existe um valor da mesma. Eu peço desculpa se por acaso a Sra. Provedora já tiver respondido a alguma destas questões, mas como estava aqui entre duas audições, não consegui acompanhar na totalidade, mas se estiver aqui a repetir-me de alguma forma, peço desde já desculpa por esse efeito. Mas queríamos, de facto, perceber qual o ponto de situação deste pagamento indenizatório. Por outro lado, também, a sua opinião do ponto de vista institucional em relação àquilo que possa ser o caminho de remodelação do CEF e o que é que deve ser mudado, e também em relação ao Mecanismo Nacional da Prevenção de Tortura para prevenir situações como as que têm vindo a ser denunciadas no CEF, qual o caminho que, no entender da Sra. Provedora de Justiça, deveria ser aqui também tomado, e não descurando aqui que, apesar de estarmos a falar de questão de prevenção da crueldade e da tortura, tem havido também denúncias em relação àquilo que possa ser a rota de tráfico de seres humanos no nosso país, aquilo que possa ser também menores envolvidos nestas redes, e tendo em conta a especial missão também que comete a Sra. Provedora na proteção de crianças e jovens no nosso país, gostaríamos também de perceber que preocupações é que possa ter nesta matéria e que caminho é que possa achar que possa ser encetado para criarmos mecanismos mais eficazes da sua proteção. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Devolvo então, com este caderno de encargos um pouco alargado, de pedidos de esclarecimento, devolvo a palavra à Sra. Provedora de Justiça, pelo menos 30 minutos, disponha. Sra. Provedora. Muitíssimo obrigada, senhoras deputadas, senhores deputados. De facto, é um caderno de encargos alargado e eu vou abordá-lo dizendo o seguinte: eu creio que posso ser útil aos senhores deputados no diagnóstico da falha do Estado português em toda esta situação, desde já fornecendo factos, informações fácticas, porque me parece, e esse é o ponto fundamental que eu queria sublinhar, que, como muitas vezes acontece na nossa cultura cívica, política e jurídica, não são tantas as boas leis que nos faltam. O que nos falta, e é aí onde falhamos, e a meu ver foi aqui onde falhamos, é a boa execução das leis. E começando pela informação, e voltando àquilo que o Sr. Deputado José Magalhães chamou o nó do problema e a frustração sistémica, eu vou dar informações fácticas com aquilo que se passou comigo. E ainda voltando à forma como a chamada Lei dos CITES, sobre a qual, no seu tempo, o Sr. Deputado José Magalhães se pronunciou, não veio a ser cumprida ou veio a ser executada da forma como foi, com a dominância dos espaços equiparados existentes em aeroportos
e com o facto que não é de todo negligenciável de esses espaços terem sido entregues, a gestão desses espaços ter sido entregues às entidades gestionárias dos aeroportos. O que se passou comigo em novembro de 2018, quando eu própria fui visitar o ESIT de Lisboa, e eu creio que já expliquei aos senhores deputados como é que funciona o Mecanismo Nacional de Prevenção. O Mecanismo Nacional de Prevenção, quando visito aos locais, falo, esta é a sua metodologia, falo sem aviso prévio. Portanto, apresenta-se nos locais sem aviso prévio. Depois de ter sido acolhido, contacta com a autoridade responsável pelo local. A seguir, visitam e fazem a interlocução das pessoas que lá estão. Recolhe os elementos, confronta-os oralmente com a autoridade responsável pelo local e depois, poucos dias depois, envia a essa autoridade um relatório escrito. Pois bem, no início de novembro de 2018, eu própria fui ao ESIT com a restante equipe de visitadores. Estive eu própria, que sou uma autoridade do Estado português, que sou eleita pela Assembleia da República por maioria de 2/3 e que tenho um cartão de identificação que me habilita como autoridade do Estado português. Eu estive 20 minutos à espera para ser acreditada junto da ANA, junto de um funcionário de segurança da ANA, para poder entrar na zona internacional do aeroporto. Isso se acontecia comigo, aconteceu em todas as outras visitas com os visitadores do Mecanismo Nacional de Proteção, acontecia com os advogados. Há relatos, nós tivemos relatos de advogados que tiveram 5 horas à espera, e aí está um facto que não podia acontecer, que nós fomos relatando sempre e que agora, com a mudança das regras do jogo, foi alterado. E que nos diziam antes que não podia ser alterado porque não havia outra alternativa senão a passagem pela área internacional do aeroporto. Agora há uma passagem pela entrada por terra, diretamente. Antes não era possível. Depois vamos aos outros aspectos fácticos, que correram mal, que sempre nos disseram que não era possível alterar e que agora foram alterados. Portanto, se o foram, é porque era possível antes. Eu acabei de ler a lei que define os direitos de quem está nestes espaços, espaços equiparados e centro de instalação temporária. Não volto a repetir. Durante os anos em que a equipe do Mecanismo Nacional de Prevenção se deslocou aos ESITs, e mesmo antes, durante o mandato do meu antecessor, que foi o primeiro a ter as responsabilidades do Mecanismo Nacional de Prevenção, eu recordo que isso já era dito. Aliás, houve um relatório escrito em 2017, antes de eu tomar posse, justamente sobre este tema, a propósito das visitas de 2016, portanto, deve ser recordado, isto vem sendo acompanhado há muito tempo, mas durante o meu mandato, o que é que nós verificámos que provocava isolamento, falta de controle, falta de transparência, falta de acessibilidade, falta de cuidados das pessoas que lá se encontravam? O facto que sempre sublinhamos: não haver acesso a bens pessoais, haver a necessidade de pagar o acesso ao ESIT por causa da acreditação junto da ANA. Recordo, está no relatório de 2018, no relatório de 2019, pagava-se 10 euros e depois 15 euros, acho eu. A não existência de bens pessoais e de telefones pessoais junto das pessoas detidas. Em 2018, o CEF disse-nos que assim era, porque todos os valores e os telemóveis tinham de ser guardados em cofres para evitar furtos. No ano seguinte, disse-nos que era por razões de segurança. Agora, dentro das regras do jogo que mudaram, é possível haver telemóveis com acesso a Wi-Fi.
total, as pessoas que lá estavam não tinham informação sobre o funcionamento do centro, não tinham informações sobre o estado de processo, pelo menos diziam que não tinham, era isso que nós devíamos acolher, não tinham nenhuma informação e tinham dificuldades de apoio jurídico, não tinham acesso a intérpretes, muitas vezes nem havia o cuidado de assegurar que elas compreendessem bem o que se lhes dizia e a situação a que estavam. Tinham dificuldades de acompanhamento médico e depois havia condições materiais insustentáveis que também estão nos relatórios. Está no relatório que eu apresentei à Assembleia da República em 2018 e que diz respeito ao ano 2017. A parte desse ano foi conduzido por o meu antecessor, mas lá está uma visita realizada em novembro de 2017, por acaso eu já tinha tomado posse, mas isso é relevante, era a atuação conduzida pelo meu antecessor, onde se encontram o tal surto de varicela e se encontram pessoas amontoadas, mulheres e crianças, postas em quarentena, está descrito no relatório, postas em quarentena numa das alas e todas as outras, 80 e tal, homens, mulheres e crianças, colocadas noutra ala, num espaço que eu visitei, que os senhores deputados, eu sei que também visitaram, que era exíguo. Isto ocorrido em novembro de 2017. Eu volto a dar factos. Na sequência disto que ocorreu, nos primeiros meses do meu mandato logo, eu reportei isto na primeira vez que fui à Assembleia da República a apresentar o relatório anual. A Acnur veio ter comigo denunciando esta situação. Eu falei com o Sr. Ministro da Administração Interna nessa altura e debatemos muito claramente o problema, juntamente com o diretor do CEF do momento, e a propósito da frustração sistémica de que fala o Sr. Deputado José Magalhães. O Sr. Ministro me disse nessa altura, e concordámos, que a situação era terrível, era insustentável e que só a salvaria, independentemente do que achemos sobre a própria concepção de centro de instalação temporária, só a salvaria a existência em Lisboa de um centro de instalação temporária à semelhança daquele que existe no Porto, oferecendo às pessoas outras possibilidades de existência em espaço confinado e que era absolutamente urgente. Foi-me dito nessa altura, na primavera de 2018, que a Almoçageme, a alternativa existente em Lisboa, que ofereceria ainda melhores condições do que a existente no Porto, estaria pronta meses depois. Estamos em 2020 e ela não existe. E para mim, esta é a grande falha do Estado português. A grande falha é esta. Esta é a grande frustração sistémica. E é também a grande falha, e aí volto às recomendações que fiz e que não foram acatadas, a grande falha é não ter havido sensibilidade para disponibilidade para interiorizar a ideia de que aquela sobrelotação de espaços não podia continuar. De tal ordem que as pessoas, eu volto a recordar factos que presenciei, que vi e que estão nos relatórios. As pessoas não tinham sítio onde dormir. Dormiam muitas vezes no chão. Não tinham possibilidade porque não tinham acesso às suas bagagens. Não tinham possibilidade de mudar de roupa. Chegava a este ponto. E foi isto que nós fomos relatando, foi isto que foi mudando progressivamente. No início, até a alimentação era muito deficiente, ela melhorou, mas por favor, se foi possível agora mudar tudo, a tal ordem que os crentes de asilo já não estão, não estão aí retidos, e há quartos individuais e há outras condições, essas condições poderiam ter sido asseguradas antes. Esta, para mim, foi a grande falha. E volto à tal grande frustração sistémica. De facto, quando demos conta que havia um desequilíbrio enorme, uma
demos conta que havia sobrelotação em Lisboa, porque as pessoas chegam de avião para Lisboa. Demos conta que havia isolamento no Porto, das vezes que lá fomos. Duas vezes encontramos, em 2018, lembro-me que encontramos uma senhora de 60 anos que estava há mais de um mês ali isolada, que não falava com ninguém. Porque é que ela não era transferida para a unidade habitacional de Santo António? Nós insistimos e ela foi transferida. Em matéria de transferências, também não entendo se era possível, como agora foi, encontrar outra solução, porque é que a recomendação que fiz de que essas transferências entre espaços equiparados, como de Faro e Porto, que muitas vezes não estavam tão sobrelotados como Lisboa, se fizessem, ou que as sobrelotações de Lisboa implicassem uma transferência regular, mas com critérios objetivos. Nós sabemos que essas transferências ocorriam de vez em quando. Aquilo que recomendámos ao CEF, e está dito no último relatório apresentado, é que houvesse transferências regulares, que se fosse estabelecido um procedimento objetivo, com critérios objetivos. Foi-nos, como está dito, foi-nos respondido que não, que logisticamente era impossível. Afinal de contas não é. É possível sempre encontrar outra solução. Portanto, a responsabilidade, senhores deputados, a responsabilidade do Estado português está, a meu ver, não tanto no quadro legislativo, mas na deficiente execução dele. E dentro da deficiente execução dele, a grande responsabilidade está em todos estes anos se não ter encontrado uma alternativa para aquilo que era visivelmente insustentável. Chegavam demasiadas pessoas a Lisboa. E a situação era, para as pessoas que chegavam, insuportável, mas também punha em risco a boa orientação e a boa governação daquele espaço para as próprias autoridades policiais. Isso eu também não ponho isso em causa. Devia ser dificílimo aquele ambiente cotidiano. Foi por isso que eu disse, e repito, disse em setembro, perante esta primeira comissão, quando apresentei o relatório, eu disse, e repito estas palavras porque é aquilo que eu estou profundamente convencida, não há polícia nenhuma do mundo que esteja preservada dos piores horrores. Mas há circunstâncias institucionais e materiais que são propícias a que eles aconteçam. E foram estas circunstâncias que existiram. E, portanto, a nossa falha coletiva, este é o meu testemunho, a nossa falha coletiva não está tanto no quadro legal, está na sua aplicação prática. E quanto ao quadro legal, eu direi o seguinte, ele é equilibrado no ponto. Quanto aos 60 dias, nós teremos que pensar, mas o problema não está no prazo, o problema está como é que o prazo era vivido, onde e em que circunstâncias. Mas o quadro legal, aquilo que exige é o seguinte, que sempre que esteja alguém, por vários motivos, ou por ser requerente de asilo e o tenha deduzido o pedido de apoio internacional em postos de fronteira, ou por ter sido recusada a sua entrada em território nacional, sempre que tenha sido cedida a sua instalação em CIT ou ECIT, em centro de instalação temporária, ou em espaço equiparado, que era aquele que na realidade existia, e se essa permanência durar mais de 48 horas, tem de ser imediatamente submetida ao juiz. Era muito importante que este princípio legal, que é um princípio básico, que cumpre as obrigações jus internacionais, constitucionais e legais a que está obtido o Estado português, funcionasse verdadeiramente. O que está em causa não é tanto, neste quadro, o caminho legal, o que está em causa é a sua boa aplicação e que tenhamos cuidado em garantir a sua boa aplicação. Outro ponto que me foi particularmente salientado, eu creio, quer pela senhora deputada Inês de Sousa Real, quer pela senhora deputada Beatriz Gomes Dias, eu direi o seguinte,
Nós aqui temos um problema em matéria de aplicação da lei e de justa e devida aplicação da lei, um problema difícil que é neste sentido. Nós não temos só que garantir que as normas e as boas normas que definimos em termos abstratos para acolher quem nos procura e não está documentado ou é requerente de proteção internacional, nós temos que garantir que tratamos essas pessoas de acordo com aquilo que nos identifica como comunidade política e aquilo que nos identifica, estamos todos de acordo, tratámo-las com a igual dignidade e respeito que todo o ser humano, todo o ser humano merece. É isso que queremos, portanto temos de pôr isto em prática. Mas também temos de garantir, este é o outro lado da medalha, que Portugal não é, dentro daquilo que sabemos que existe e que são as redes de tráfico de pessoas, não é um porto franco para a entrada no espaço Schengen de pessoas que são manipuladas, perversamente manipuladas por redes de traficantes internacionais. E particularmente temos de garantir isso em relação a toda a gente e muito especialmente em relação a menores. E uma das questões que me é colocada e que é das questões mais difíceis que teremos de resolver é, relativamente a essas pessoas, se haverá, foi uma questão que me foi colocada, creio, pela senhora deputada Beatriz Gomes Dias, outras alternativas que não mecanismos como estes de detenção, que em relação a crianças são precisamente insustentáveis. O problema é que temos também de garantir que essas crianças são suficientemente protegidas pelo Estado português para que não sejam manipuladas e vítimas dessas redes de tráfico e, portanto, uma vez entradas em Portugal, desapareçam do radar das instituições que as devem proteger no Estado português. Portanto, este é um problema, senhores deputados, para os quais eu peço particular reflexão, porque não é fácil de resolver. Nós estamos obrigados a receber estas pessoas de acordo com os princípios fundamentais de humanidade que nos guiam, é o artigo 1º da Constituição da República, tendo em conta a dignidade da pessoa humana, mas essa dignidade da pessoa humana também nos obriga a organizar-nos de tal ordem que não sejamos uma porta escancarada para o tráfico de pessoas, particularmente menores não acompanhados. Portanto, é isto. É um desafio enorme, mas é um desafio enorme que nos deve congregar a todos como coletividade e, sobretudo, senhoras deputadas, senhores deputados, permitam-me que vos diga, deve preocupar-vos no sentido... É fácil, desculpem a brutalidade da minha afirmação, mas escrever textos legais não é fácil. Difícil, mas mesmo muito difícil, é garantir a sua boa execução. E aqui o que falhou, verdadeiramente o que falhou, foi a sua boa execução. Finalmente, e para responder a outras perguntas... Eu posso ajudá-la, Senhora Provedora, aqui pelas minhas notas... Eu agradeço a sua ajuda, aqui pelas minhas notas... A senhora deputada, aspectos que ainda não abordou, pelo menos diretamente, a senhora deputada Beatriz Gomes Dias colocou a questão sobre qual era a avaliação que a senhora provedora faz da requalificação que foi levada a cabo no ESIT de Lisboa. A senhora deputada Mónica Quintela colocou a questão, enfim, que é uma questão que não é fácil, mas que na falta da concretização do sítio de Almoçageme, se a senhora provedora tem sugestões sobre o que fazer enquanto esse sítio não estiver completo.
E, por último, a Sra. Deputada Inês Sousa Real colocou-lhe uma questão direta relativamente ao ponto de situação do mecanismo de indemnização à viúva do cidadão ucraniano que foi morto no aeroporto de Lisboa. E, portanto, das minhas notas, era basicamente estas questões que ainda valia a pena abordar, se fosse possível. Sim, muito obrigada e eu agradeço muito esta ajuda, porque já não sabia bem. Desculpem, eu agora estou a ouvir um eco que me perturba. Bom. Senhora Provedora, a Sra. Deputada Mónica Quintela acrescenta só uma questão que eu não tinha aqui tomado nota e que de facto foi abordado por ela e que tem que ver sobre o que é que a Sra. Provedora pensa relativamente àquele que tem sido o fraco cumprimento de prazos por parte dos tribunais relativamente às respostas nestes processos. Se a Sra. Provedora entende que há aqui ou não alguma necessidade de intervenção legislativa, por exemplo, no sentido de tornar imperativos ou criar mecanismos de consequências automáticas no caso de incumprimento de prazos. Era só mais este acrescento. Sra. Provedora, tem a palavra. Ora, muito bem. Quanto à reavaliação do espaço, eu vou mais uma vez sentar e dar informação aos senhores deputados sobre factos concretos. O Mecanismo Nacional de Prevenção esteve parado porque assim o obrigava a situação, esteve parado entre março e a primavera de 2020. Em fevereiro, a última visita que fez foi à unidade habitacional de Santo António no Porto. Assim que retomou a atividade, a primeira visita que fez foi ao ESI de Lisboa. Estava ainda fechado, mas já pôde ver como todo o espaço tinha sido reformado. Ou seja, tudo aquilo que nós tínhamos recomendado, e sobre as recomendações haveria ainda, eu peço desculpa, vou fazer um pequeno parênteses, também uma informação. A política institucional que eu tenho seguido neste domínio é a de fazer recomendações muito precisas e muito concretas assim que se terminam as visitas e assim que se envia o relatório à autoridade responsável. É um princípio de lealdade que temos seguido, não recomendamos nada antes de discutir e antes de apresentar os nossos argumentos, primeiro oralmente e depois por escrito, à autoridade responsável pelo local que visitamos. Portanto, neste contexto, nós tínhamos recomendado constantemente aquilo que depois foi acatado. Ou seja, que, primeiro que tudo, que se encontrasse uma solução para evitar a sobrelotação. O espaço não era aplicado já não servia para acolher os requerentes de asilo, logo isso diminuiu imensamente a sobrelotação. Bom, era o principal da nossa preocupação reiterada ao longo de anos. As pessoas tinham acesso a telemóveis, a possibilidade de comunicação com o exterior, era o que tínhamos lutado durante anos. Em vez de dormirem no chão, sem condições nenhumas, havia quartos, ou em camaratas, havia quartos individuais. Também não podia ser melhor a solução. Portanto, o espaço, quando o reavaliámos em julho, assim que lá voltámos, tinha acolhido finalmente tudo aquilo que nós tínhamos recomendado, sempre informalmente, primeiro, oralmente, constantemente, durante anos. Agora, voltámos lá em novembro, mas não encontramos ninguém, não havia ninguém no espaço. O que não permite uma reavaliação, porque como disse a senhora deputada do PSD, de Mónica Quintela, o mecanismo é um mecanismo preventivo e não é um mecanismo, não é uma instituição que procura reparar o mal quando ele acontece, e isto não está nas nossas mãos. É uma instituição que existe para evitar que o mal se dê.
Ora bem, isso só acontece falando com as pessoas, colhendo informações, podendo visitar livremente e dialogando livremente com as pessoas que lá estão. Se não está lá ninguém, não podemos fazer verdadeiramente uma reavaliação do que acontece. Agora, este problema está ligado com aquele outro problema que foi colocado igualmente pela senhora deputada Mónica Quintela. Que fazer agora? E também com a senhora deputada do Bloco de Esquerda, que me tinha perguntado já antes se o que é que tinha acontecido aos outros espaços equiparados aos centros de instalação temporária. Bem, eles permanecem na mesma. E o que fazer, então, agora, enquanto não houver, porque o problema da Almoçagem não se resolve nem se encontra alternativa, enquanto não for criado outro centro de instalação temporária. Aquilo que eu sei é que neste momento os requerentes de asilo, que já não estão retidos naquele espaço exíguo do aeroporto de Lisboa, são acolhidos pelas instalações do Conselho Português de Refugiados, que é o braço em Portugal da Acnur. Mas também, tanto quanto sei, devo dizer que ainda lá não pude ir, já começa esse espaço a ser também insuficiente, porque embora os fluxos migratórios sejam agora muito, muito menores, obviamente, ainda continuam. E nós temos que evitar, nós temos que resolver o problema, temos que ter sobre ele uma reflexão coletiva empenhada e séria para saber o que fazer quando esses fluxos migratórios voltarem à normalidade. Isto não pode voltar a acontecer. E não pode voltar a acontecer neste sentido, é que aquele espaço não pode voltar a acolher 70, 80, 90 pessoas sem condições nenhumas por estadias prolongadas. Não pode. Quanto ao problema central, que é um problema centralíssimo que eu já tinha referido, a lei é boa quando diz que se as pessoas estão lá mais de 48 horas, precisa que a validação o controle, o escrutínio da sua estadia seja validada pelo juiz. Eu abordei o problema nos relatórios. Agora, eu abordei o problema e o problema é um problema que precisa de ser conversado com os órgãos de governo da magistratura. Os diferentes órgãos de governo das magistraturas, suponho eu, é imperioso que não... O que nós soubemos é que estas validações são muitas vezes, isso está escrito nos relatórios, muitas vezes feitas por e-mail, por mera comunicação eletrónica. Isso é insuficiente e não só se tem que afinar com a Ordem dos Advogados, a presença, modelos sistemáticos, estruturados, robustos, de presença, através de escalas, que nós tínhamos pensado sobre isso, de advogados, de assistência jurídica junto destes postos, como também temos de conversar com a magistratura e com os diversos ramos da magistratura, formas de estar alerta para que os controlos judiciais, que são aqui fundamentais, sejam operantes. Finalmente, e só para dizer o seguinte, eu queria, era um dos objetivos essenciais, já o tinha dito também no relatório, para o próximo ano, averiguar mais deste ponto fundamental, o respeito imenso pelo Poder Judicial, pelos seus órgãos de governo, e obrigava que da minha parte se estabelecesse um diálogo com eles que eu não cheguei a poder entabular. Chegou o momento de o fazermos. É, portanto, fundamental que esta garantia verdadeiramente estrutural que a lei dá, que estadias por mais de 48 horas sejam escrutinadas pelo Poder Judicial, que os recursos feitos, interpostos, de decisões de não admissão sejam resolvidos em tempo célere, é fundamental agora que também
assumamos que isso tem de ser conversado e resolvido com o Poder Judicial, que é quem nos salvaguarda fundamentalmente nestas situações. Quanto ao processo extrajudicial de adesão voluntária de indemnização aos familiares do cidadão ucraniano que morreu sob as nossas telhas, e que vai ser um processo, portanto, a meu cargo. Eu não estou fora, fico aquém dos tribunais, portanto, não sou poder judicial, como não sou poder legislativo, como não sou poder executivo, como não sou poder nenhum. Tenho a meu cargo o assegurar o procedimento de uma indemnização extrajudicial de adesão voluntária, o que significa que vou ter que propor aos familiares do IOR uma proposta de indemnização que será apresentada quando tiver os elementos objetivos que me permitam formulá-la com razoabilidade e justiça. Já pedi esses elementos há mais de uma semana ao representante legal da família. Estou à espera que eles cheguem. E creio que é neste ponto que está, e assim que os tiver, a minha intenção é, obviamente, a de resolver este problema com toda a prioridade e celeridade que ele merece. E eu creio, Sr. Presidente da Comissão, que respondi. Se me falha alguma coisa, peço que me perdoem, mas que respondi às questões fundamentais que tinham colocado. Muito obrigado, Sra. Provedora. De facto, em meu nome e em nome da Comissão, só tenho a agradecer-lhe, quer pela forma exaustiva, mas também pela frontalidade com que respondeu a todas as questões que as senhoras e os senhores deputados colocaram e que seguramente muito vão contribuir também para a reflexão que, apesar de tudo, enquanto órgão legislativo, não é na primeira linha que ao Parlamento caberá encontrar os mecanismos de boa execução e resolução destes problemas, mas seguramente que tudo aquilo que aqui nos deixou ajudarão à boa abordagem e também à fiscalização política que o Parlamento terá de não deixar de fazer, não aliviar nunca relativamente a este tipo de situações. Muito obrigado, Sra. Provedora. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados, e termina aqui a nossa audição. Aproveitava apenas para desejar à Sra. Provedora e aos senhores deputados também, uma vez que é a última reunião antes do Natal, um Santo Natal para todos e que o ano de 2021 possa trazer-nos tudo aquilo que nos foi roubado em 2020, pelo menos já seria muito bom. Muito obrigado.